começamos falando sobre articulação política entre Congresso e Planalto. Esse foi o tema de um encontro entre o presidente Lula e o presidente da Câmara. A reportagem é da Marina Demore. A reunião durou pouco mais de 1 hora. A CNN apurou que Lira reforçou o nome do deputado Celso Sabino para comandar o Ministério do Turismo no lugar de Daniela Carneiro. O encontro foi antes do embarque de Lula ao Pará, onde o presidente vai se encontrar com o parlamentar no fim de semana para tratar do tema. No Twitter, Lira negou que tenha conversado sobre o assunto com o presidente Lula. O deputado escreveu que o encontro serviu para discutir pautas como a reforma tributária e o voto de confiança no CARF. Abre aspas, não se falou de mudanças no ministério do presidente Lula. Fecha aspas. Sabino, aliado de Lira, foi indicado ao posto pelo União Brasil. A sigla quer mais protagonismo na esplanada e vem cobrando o governo por espaço. Além de Daniela, são da cota do União os ministros Juscelino Filho, das Comunicações, e Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional. Esse partido colocou na mesa a discussão junto ao governo de que quer discutir os 3 ministérios que indicou, o perfil dos ministros, quer fazer a discussão sobre isso. Isso é absolutamente natural, não tem nenhuma data definida sobre isso. Além das substituições em ministérios, vagas em cargos estratégicos de segundo escalão são demandadas por partidos não alinhados ao governo em troca de apoio na aprovação de projetos de interesse do executivo. Lira também pediu a Lula que o governo diminua o envio de medidas provisórias ao Congresso para tornar a relação entre os poderes menos truncada. O Planalto criou uma força-tarefa a ser comandada pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para acelerar essas nomeações travadas nos ministérios. A decisão de concentrar poderes na mão de Padilha faz parte da estratégia para resolver as dificuldades de articulação com o Congresso. O ministro é o encarregado de firmar acordos com parlamentares e encaminhar demandas relativas a emendas orçamentárias ao governo, mas não tinha até aqui poder para fazer valer esses acordos. Com a instalação da força-tarefa, o governo busca aumentar a capacidade de execução de Padilha, revertendo a insatisfação de deputados e senadores. Vamos à análise com os senhores aqui. Cortez, eu sempre começo pelo convidado, mas hoje eu vou inverter para a gente ter um pouquinho de bastidor, se é que Caio Junqueira e Daniel Rittner vão trazer para a gente. Caio, vamos lá, para começar. O tweet de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Olha, a gente não falou aqui sobre ministérios. Vamos acreditar no presidente da Câmara, que de fato não tenha sido o assunto principal, mas pelo menos na cabeça deles, com certeza, era o principal tema. Sim, Carol, tem 2 flancos aí, né? Você tem o debate sobre o Ministério do Turismo, que está colocado, é uma questão de dias, né? Tudo indica que sim, né? Muito embora já tenham dito que seria, já era para ter acontecido, não aconteceu, porque envolve uma engenharia política para ver o que você tira o Vaguinho e a Daniela e esse grupo político, você precisa pôr alguma coisa no lugar para eles, porque o Lula e os políticos em geral têm esse sentimento de gratidão, no caso, pela campanha que eles fizeram no segundo turno, principalmente ali na Baixada Fluminense, que é um reduto bolsonarista. Esse é um ponto. Isso já está dado, já é praticamente um fato consumado, a saída da Daniela, muito provavelmente o Celso Sabino assume, e ok. A grande questão aí, e aí você fala de bastidor, é se o governo vai entregar o pacote todo para o que a gente chama de consórcio Arthur Lira, né? O Celso Sabino no turismo integra ali um consórcio do Arthur Lira, por quê? Porque o grupo político do Arthur Lira é transversal, não é somente do partido dele, tem gente do União Brasil, do Republicanos, do PP, do PSD, por isso que em Brasília fala-se em um consórcio Arthur Lira. Então, esse consórcio está na iminência de ganhar, sim, o Ministério do Turismo com o Celso Sabino, mas a grande dúvida é se esse consórcio irá obter um outro desejo deste grupo, né, de ter o Ministério da Saúde. E aí sim, o bastidor, a movimentação é para que sim, que conquiste o Ministério da Saúde, um ministério bilionário, pagador de emenda, com capilaridade no país inteiro e, portanto, com alto potencial de fazer política eleitoral, a um ano das eleições municipais.
Mas o governo, principalmente o ministro Alexandre Padilha, tem resistido, porque a ministra da Saúde, Nízia Trindade, é uma sumidade na área. Padilha é médico, é sanitarista, é meio que o padrinho dessa indicação, então ele que tem resistido e ele hoje, pelo menos, disse a alguns interlocutores que o Ministério da Saúde não estava em negociação. Então a gente observa o turismo como algo já um fato consumado. Agora o grande debate para a gente observar nos próximos dias é se o governo vai entregar a saúde também. É isso que explica a demora, Daniel Rittner. Tanto estamos falando sobre a Daniela Carneiro nos últimos dias e até agora ela permanece no cargo. É o que o Caio coloca para a gente? Lula está escolhendo qual é a fatura que ele vai pagar? Carol, acho que dá até para separar bem essas duas negociações. A do turismo, que está se prolongando desnecessariamente, causando até um certo desgaste desnecessário do governo com a União Brasil, e essa negociação com o Arthur Lira e com o PP para o Ministério da Saúde, que é mais difícil, mais complicada pela importância da pasta e por indicar uma concessão muito importante a esse partido, coisa que o Palácio do Planalto não gostaria a princípio. Na segunda-feira, a gente já falou na reportagem da Marina, agora no sábado, amanhã, Lula tem um almoço do qual participa Celso Sabino, que é o mais cotado para assumir o turismo. É importante, não é um detalhe, porque é a primeira oportunidade em que os dois vão ter a oportunidade ali de conversar um pouquinho, provavelmente sobre essa indicação. E na segunda-feira, o presidente se reúne com Elmar Nascimento, que é o líder do União Brasil, com Davi Alcolumbre, que é presidente da CCJ do Senado e que é padrinho das indicações de 2 ministros, e tende a definir essa situação no Ministério do Turismo. Grande dúvida que eu acho que fica é se isso realmente vai atrair o União Brasil para a base do governo. São 59 votos na Câmara dos Deputados. Isso é importante para votação de projetos decisivos. Na semana que vem, a gente não está falando de marco fiscal, de reforma tributária, que são pautas muito específicas, com apoio do mercado, puxadas por Arthur Lira, tem um compromisso ali maior que não é do governo, mas a gente tem na quarta-feira que vem, por exemplo, o projeto de lei que institui o voto de qualidade no CARF. Era objeto de uma medida provisória, venceu, agora vai como projeto de lei. Aí a gente vai começar a ver um pouco ali o ânimo do União Brasil. Essa semana, conversando com vários deputados, mas me chamou muita atenção uma conversa com um deputado especificamente que é importante dentro dessa bancada do União Brasil, questionava, puxa, se o Ministério do Turismo for para o Celso Sabino mesmo, aí o União Brasil passa a votar de vez com o governo? E a resposta dele é, olha, sim, mas não com as pautas ideológicas do governo. E aí é um bocado subjetivo, porque o que é pauta ideológica? Perguntar, marco temporal é pauta ideológica? Decreto do saneamento é pauta ideológica? E diz esse deputado, sim, é pauta ideológica. Então eu digo, então não mudou nada, né? Não independe de indicação para o Ministério do Turismo. Aí a pessoa simplesmente franze o senho assim num indicativo de concordância. Então vamos ver o que vai acontecer com a bancada do União. Acho que quarta-feira talvez a gente tenha um aperitivo disso. Aproveitando então esse questionamento que você traz, Dani, para o Cortez que está com a gente. Cortez, em que medida você abrir mão, ceder ministérios a determinado partido político garante governabilidade para um presidente? É um passo, dentre os vários possíveis e várias escolhas importantes para o governo formar a coalizão. A gente tem conversado aqui há um bom tempo, o Caio, são testemunhas, enfim, a gente está sempre tentando entender como é que vão ser essas relações entre o executivo e o legislativo nesse mundo de sociedade um pouco mais dividida, ainda meio radicalizada, uma maior autonomia dos parlamentares. Essa é a nossa grande preocupação. Então, basicamente, o que a gente está tratando aqui são mecanismos e formas de formar uma coalizão. Distribuir ministérios é um passo importante? Sim. Agora, tem alguns condicionantes para que essa governabilidade apareça. E tanto o Caio quanto o Daniel acho que foram bastante no ponto. O primeiro é a relação do ministro, quem quer que seja ele, com a bancada.
Está ficando cada vez mais difícil essa relação, porque os partidos estão mais divididos, tem outros líderes que influenciam nessa relação. E o segundo ponto é a pauta, né? Não é qualquer coisa que uma coalizão aceita votar. Então, eu acho que todo esse esforço não vai fazer muito sentido se o presidente Lula e o seu governo não entenderem que tem algumas pautas que não andam ou se andam muito devagar a um custo muito grande. Aí o governo sempre vai ficando na perna mais fraca dessa barganha. Então, acho que essa escolha de quais temas vão entrar para votação, acho que vai ser fundamental. O problema, e aí só para encerrar, é que naquela pauta que é central, que é a agenda econômica, por hora, essa agenda econômica ainda tem muito de uma agenda de criar tributo. Seja ali por alguma mudança legislativa, seja, enfim, por alguma questão administrativa, como no caso do CARF. E essa é uma pauta difícil dessa centro-direita aceitar, e acho que mesmo com todo esse esforço do governo. E aí, Caio, tanto o Cortes quanto o Daniel, eles convergem que teremos o primeiro teste para o governo no que se refere à votação do CARF, o voto de qualidade do CARF. Para você, também é aí que o governo vai ter a sua primeira avaliação? Eu tenho colocado muito a negociação da reforma tributária, eu acredito, como o timing dela, né? Tem uma expectativa grande do governo de tentar aprovar a reforma tributária na Câmara ainda nesse semestre, né? Antes do recesso parlamentar, que é mais ou menos 13, 14 de julho. E também o arcabouço fiscal vai ser interessante a gente ver a semana que vem como que ele vai sair do Senado e se ele vai caminhar bem. Claro que a do CARF desde o começo também, porque deu problema desde o começo, ela é algo para ser analisado, mas a configuração final, o substitutivo que o Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da reforma tributária, vai apresentar, a forma como ele vai tentar dirimir ali os dissensos, as divergências que cresceram muito nessa reta final, tem 90% pronto, como eles me disseram já, mas esses 10% da reta final da reforma tributária são cruciais assim para determinar o sucesso dela ou não. E se jogar para o segundo semestre, tem uma sinalização ali, eu não diria de dificuldade de articulação, porque a reforma não é tanto uma questão de governo e base, mas uma dificuldade de ter um árbitro com força política o suficiente para dirimir os dissensos e tentar buscar um texto consensual para essa agenda. Enquanto isso, Daniel, ficamos aqui nessa expectativa para uma troca ou não de ministérios, em especial o Ministério do Turismo, Dani. Falando um pouquinho sobre o que deve vir nessa troca, né? Quando você faz essa troca de um nome em determinada pasta, em determinado ministério, a gente pode dizer que o governo ele abre a porteira para outras trocas, para outras, inclusive, nomeações? Carol, certamente o governo não gostaria de estar mudando já o segundo ministério em menos de 6 meses, né? A gente teve a troca no GSI do general Gonçalves Dias por conta da participação dele ali no 8 de janeiro, estava presente, conforme a gente mostrou aqui na CNN Brasil, e certamente não estava nos cálculos do governo agora essa troca no Ministério do Turismo. Agora, esse grupo da ministra Daniela Carneiro, que são 5 ou 6 deputados no total do Rio de Janeiro ali, e que tiveram uma participação, o grupo ali da Daniela Carneiro realmente teve uma participação importante nas eleições de 2022, porque num local ali, a Baixada Fluminense, dominado por um eleitorado evangélico, o prefeito ali, Vaguinho, foi destoante, digamos, ali do status quo da região e garantiu uma base importante, um palanque importante para o Lula num momento muito decisivo. Agora, interessante de ver nesse movimento da troca do Ministério do Turismo, quer dizer, Daniela Carneiro e o grupo do prefeito Vaguinho não vão sair de mãos abanando, vão ganhar cargos no segundo escalão, estão reivindicando e negociando cargos na Secretaria de Patrimônio da União. Agora, esse grupo que está já migrando para o Republicanos também se sondou a possibilidade de que o Republicanos entre na base, porque, no final das contas, é um partido que tem votado mais com o governo Lula na Câmara do que União Brasil.
que tem 3 ministérios. Agora, o ex-ministro Marcos Pereira, hoje vice-presidente da Câmara, que é presidente do Partido Republicanos, riscou uma linha ali no chão, dizendo, olha, a gente não vai para a base de nenhum jeito até 2026, justamente porque é o partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o Republicanos não quer ficar com essa pecha de um partido que vai para os dois lados, que tem o governador de São Paulo de oposição e que está na base do governo Lula. O Republicanos já está preparando esse discurso para 2026. E aí, Cortez, o Daniel ressalta para a gente como que as negociações também envolvem esses cargos de segundo, de terceiro escalões. Essa força-tarefa sobre a qual o ministro Padilha hoje se referiu das nomeações de aliados para cargos em ministérios, é a política fazendo a política. Isso e acho que dá um pouco essa ideia do porquê que o segundo e o terceiro escalão, né, se a gente olha numa gradação, vai dizer por que isso é tão relevante. Em parte disso tem a ver com a maneira como esses líderes nacionais constroem apoio, né? Eles são a ponte de uma pirâmide maior e nessa base precisa de uma capilaridade. Afinal, à exceção dos candidatos a presidente da República, o resto todo político disputa eleição local, seja um município, seja um estado, né? E é daí essa importância. Então, por que por outro lado, não dá para dizer que o governo vai sempre ficar na ponta fraca dessas relações entre, seja a Câmara, seja o Senado? Porque, de alguma maneira, não talvez na pessoa física, vamos chamar assim, o Arthur Lira não dependa desses cargos, porque ele, enfim, é o presidente da Câmara, mas toda a estrutura política de apoio e todos os seus aliados precisam de algo para mostrar, precisam de vitrines para aparecer, para daqui em 2024 disputar a eleição, de 2026 também. Então, é por isso que esses cargos ganham muita importância. Essa transição de Bolsonaro para Lula foi especialmente difícil na nomeação desses cargos, primeiro por esses problemas que a gente está tratando aqui, mas segundo, porque é uma transição muito difícil, né? Então, o governo teve que fazer um pente fino para olhar cada um desses nomes, sobretudo na relação com o bolsonarismo, todo em função dessa polarização política, da incerteza eleitoral, do 8 de janeiro. Isso tornou o processo ainda mais vagaroso. E acho que o governo está correndo atrás agora, porque viu que as relações com a sua base aliada ficariam bastante afetadas sem essas nomeações. Nomeações em segundo e terceiro escalões, nomeações em ministérios. O governo está otimista para garantir governabilidade, Caio? E em que medida também o Centrão vê aí uma abertura de porta para encaminhar nomes e pautas de interesse? Carol, o governo tem um diagnóstico de que tem problema, obviamente, né? E está, de alguma maneira, se mexendo para tentar resolver isso, né? O que surpreende um pouco é a demora, né, em resolver. Você vê que ontem na reunião ministerial, os pontos que foram colocados pelo Lula, basicamente foram pontos que foram colocados nas reuniões ministeriais anteriores. Precisa atender parlamentar, precisa afagar parlamentar, liberar emenda, liberar os cargos e por aí vai. É o mesmo diagnóstico, tem um diagnóstico de que tem problema de relação, tem a solução, só que ele não consegue, ou os ministros não conseguem, ou o governo não consegue desenvolver essa equação para fazer o atendimento. Então, agora, ele está se mexendo, de certa maneira, o governo. A iminente entrada, a troca ali do União Brasil, da entrada do Celso Sabino, é um dado. Tem um dado importante também que caminha paralelamente a isso, que é o fato da economia ela estar em um bom momento, né? O governo considera isso favorável, até como um plus a mais nessa negociação toda. Ontem isso foi muito falado na reunião ministerial, né? Como é preciso ajustar a política, já que a economia está ajudando, né? Os indicadores econômicos, inflação menor, a revisão da perspectiva da agência de risco, né, da SP, enfim. Então, o governo tem uma expectativa positiva. Eles estão, de certa maneira, otimistas com a economia e tentando pegar esse otimismo da economia, transplantar para a política e, de alguma maneira, tentando, sim, se mexer. Agora, o problema é que é a terceira vez com o mesmo recado, o mesmo diagnóstico, o mesmo pedido e isso não destrava, né? Talvez até um problema de uma solução muito mais para dentro do que para fora, né? De tentar uma articulação política
que funcione para dentro do governo, de maneira aos ministros entrarem mais em campo, né, e tentarem destravar essa relação com o Congresso. Carol, Opa, só ia comentar rapidamente, acho que depois de quase 6 meses de governo Lula 3, eu acho que a gente começa a perceber um pouco as semelhanças e diferenças com os últimos governos do PT, os 4 governos anteriores. Lula, durante os seus primeiros 8 anos, tinha uma tendência, era muito visível isso na esplanada dos ministérios, que os partidos da base tinham ministérios de porteira fechada, como se diz, que eles nomeavam desde o ministro com ampla liberdade para nomear diretorias de estatais vinculadas a esses ministérios, todo o secretariado ali das pastas, né? Depois mudou um pouco, Dilma deixava certa liberdade, sim, para que os partidos da base nomeassem esses nomes principais ali dos ministérios e das estatais, mas ela sempre tinha um olheiro dela. Isso era muito curioso de observar nos ministérios comandados pelo PMDB, na época, pelo PL, na época. Ela sempre tinha um secretário executivo ou um diretor estratégico nas estatais de imensa confiança dela, e isso funcionou assim no Ministério dos Transportes, no Ministério de Minas e Energia, na Eletrobras, na Petrobras. Ela sempre tinha uma pessoa dela ali. E este governo agora, Lula 3, se caracteriza um pouco pela mistura. Alguns cargos vagos até agora, depois de 6 meses, fala-se em 400 cargos, mas também uma certa confusão. Veja, por exemplo, que o Ministério do Turismo está com União Brasil, mudando de comando agora, mas com União Brasil, e tem a Embratur, que é uma agência vinculada ao Ministério, nas mãos de Marcelo Freixo, que é do PT. Tem o Ministério, o União Brasil tem o Ministério das Comunicações, mas a principal estatal do Ministério, que é os Correios, está nas mãos de um advogado do Grupo Prerrogativas. O Postales, que é o fundo de pensão dos Correios, que é um dos 5 maiores fundos do país, está nas mãos de um sindicalista. Isso mostra um pouco qual é a configuração e a diferença para os governos anteriores do próprio PT. Cortez, para a gente amarrar aqui os 2 pontos que tanto Caio quanto Daniel trouxeram. Caio falava numa trava que está dificultando essas articulações. Daniel explicita aí a própria configuração de alguns ministérios, tendo em vista cargos de segundo, de terceiro escalões, em estatais. Para você, onde é que está a principal amarra do atual governo para avançar nessa articulação? A primeira, a gente já conversou bastante nessa relação com a centro-direita, em especial na Câmara dos Deputados, porque ficou realmente subrepresentado. Agora, o Caio, quando ele falou dessas dificuldades internas do governo, uma parte disso, leia-se, pelo menos na minha interpretação, isso é uma questão do PT. Né, que o PT fica com pastas importantes na articulação. Por hora a gente está pensando, né, o governo está pensando em reforma ministerial, mas nessa relação com a centro-direita, pelo menos o presidente Lula ainda não sinalizou disposição de enfrentar o custo político, de começar a mexer nas pastas da articulação política, que em sua maioria são de nomes ligados ao PT. Então, tem ali também, né, quando a gente olha o perfil desse ministério, tem, assim, digamos, bastante possíveis caciques para realmente ter a disposição de aumentar esse prestígio político. E todos esses problemas de trava, basicamente, nós não estamos falando de um ministro que não é do PT ou é distante do governo. Nós estamos falando realmente da relação dentro do partido. Então, acho que esse é um ponto importante. Até quando vai ficar esse modelo em que prestigia os nomes petistas a despeito dessas dificuldades de articulação. Tem um dado interessante que a gente ouve bastante de como os ministérios eles estão distribuídos em feudos, né? Por exemplo, né, o Wellington Dias, que é do PT, Ministério do Desenvolvimento Social, e ele é do Piauí, ex-governador do Piauí. Então, coloca de cima a baixo ali, todo mundo ali e cuidando de uma agenda própria. Eu não estou acusando o Wellington de fazer isso. Eu estou dizendo, tem essa percepção de que os ministérios atuam de maneira isolada, cumprindo agendas próprias. Você pega até o Ministério da Educação, que é o Camilo, também do PT, Ceará. A maioria dos cargos ali dentro são do Ceará. E os ministros, alguns ministros também sendo acusados, eu não vou citar nomes, mas de ter uma agenda própria, né? De ir tocando a vida ali, deixa o Congresso a coisa do Palácio do Planalto e eles vão tocando ali independentemente disso. O Celso Sabino, ele tem dito
para aliados, que ele, nesse papo primeiro aqui, que você tinha questionado se transformaria em votos, ele tem sinalizado uma disposição muito intensa de fazer política. Ele é um sujeito novo, mas ele é ligeiro, assim, ele é esperto, eu acompanho ele já ali há algum tempo, e ele sabe fazer política, ele é politiqueiro, ele está planejando se assumir de fato, fazer política mesmo, né? De inaugurar a obra, levar os parlamentares, receber parlamentar, ele tem isso na cabeça, ele sabe a fórmula do agrado, né? Que está faltando em linhas gerais a todos os outros ministérios. Eu apostaria que ele assumindo vai melhorar muito a taxa de fidelidade, né, que a gente trabalha, né, Rafa? Taxa de fidelidade dos partidos, a orientação do governo nas votações no Congresso. Eu apostaria que vai melhorar, pode não ser de 100%, mas que vai melhorar muito mais em relação ao que é hoje, vai.